Oi, pessoal, um prazer tê-los aqui comigo novamente para juntos aprendermos e estudarmos mais sobre a palavra de Deus. Como prometido no vídeo passado, hoje o tema seria sobre Miguel. Quem realmente é esse anjo tão poderoso que as escrituras falam? E eu disse ainda no vídeo passado que esse Miguel é o próprio Jesus Cristo. E hoje, então, eu venho aqui provar com base na Bíblia quem ele realmente é. Então vamos lá? Bom, dentro da própria Bíblia, encontramos uma série de declarações que, confrontadas e comparadas, nos mostram que o Arcanjo Miguel é Cristo. Bom, eu vou dividir esse vídeo em 4 partes. A primeira, eu vou começar agora e eu já vou começar entrando na Bíblia, que é o centro de todo o nosso estudo, que se encontra no livro de Apocalipse. A primeira passagem nossa é em Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Bom, Miguel e Satanás, como foi dito aqui, estavam em um grande conflito. Um conflito cósmico, iniciado lá no céu e que continua até os dias de hoje. Isso lá no passado, né? Essa história aqui, Miguel e Satanás, ocorreu no passado, ou seja, lá no céu. Um passado bem distante, digamos assim. E voltando um pouco para a nossa atualidade, no Novo Testamento, ou seja, na era depois de Cristo, nós podemos ver que havia um conflito entre, juntamente, Cristo e seus seguidores, era versus Satanás e os seus demônios. E isso é dito em todos estes textos aqui que eu estou passando para vocês, todo certinho. Dá uma conferida lá e depois vem me dizer o que você achou de cada um deles, tá bom? Continuando agora, então essa foi uma prova de que há essa semelhança entre Miguel e Cristo, ou seja, o conflito que há entre Cristo e Satanás, tá bom? Esse foi o nosso primeiro tópico. O segundo tópico, em Daniel capítulo 10, verso 13, 21 e Daniel capítulo 12, verso 1, Miguel é chamado de príncipe e o grande príncipe. Mas em toda a Bíblia, o nome príncipe, ele é apenas exclusivamente dito se referindo a Cristo ou ao próprio Satanás. Então não há nenhuma outra referência usando o nome de príncipe para outras pessoas, somente para Cristo e Satanás, tá certo? E essa foi uma das comparações entre Miguel e Cristo. Os dois são chamados de príncipes. Terceiro tópico. Em Josué, capítulo 5, versos 14 e 15, o Senhor se apresentou a Josué como príncipe do exército do Senhor. Olha que oportunidade, que deve ter sido uma visão incrível para Josué ter visto o próprio príncipe do exército do Senhor. E continua narrando aqui o texto que Josué se curvou e adorou o anjo. Mas espera aí, na época de Josué já existiam os 10 mandamentos. E o que é dito nos 10 mandamentos? Então vamos lá. Em Êxodo, capítulo 20, verso 3, diz assim. Esse daqui é um dos 10 mandamentos. Verso 3, capítulo 20 de Êxodo. Não terás outros deuses diante de mim. No versículo 4, está narrando que não é para ter imagem de escultura de nada que se assemelhante no céu ou na terra. E no verso 5, em específico, diz: Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. E agora, comparando com Apocalipse, capítulo 22, no verso 8 e 9, diz assim, capítulo 22, verso 8 e 9. Eu, João, o autor do livro de Apocalipse, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E, quando as ouvi e vi,
Prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Presta atenção. João se prostrou assim como Josué se prostrou diante daquele anjo. Ele se prostrou e o adorou. Só que a diferença entre esse anjo que João está adorando e o de Josué é esse daqui que está escrito no versículo 9. Então, ou seja, ele me disse, o anjo disse para João: vê, não faças isso. Não faça o quê? Não adore a mim. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, como foi mostrado nos 10 mandamentos e agora no próprio livro de Apocalipse, se aquele anjo que foi mostrado para Josué fosse um anjo comum, digamos assim, ele teria repreendido Josué por ter adorado a ele, porque ele sabe que adorar somente a Deus. E não foi isso que o anjo fez. O príncipe do exército do Senhor, narrado em Josué capítulo 5, não repreendeu Josué de forma alguma, e sim aceitou aquela adoração, mostrando a evidência então de que não era nenhum anjo comum. E ainda, no livro de Daniel, se vocês pegarem para estudar as profecias dele com calma e ver quem que foi os seres que deu as profecias para ele, as visões, vocês vão notar que o próprio Cristo, no livro de Daniel, é chamado como príncipe do exército e príncipe dos príncipes. Olha que incrível então essa comparação. Miguel também é chamado de príncipe do exército do Senhor. E Jesus Cristo, no livro de Daniel, é chamado de príncipe dos príncipes e príncipe do exército. Coincidência? Não sei. E quarto tópico e último, para encerrarmos, em Daniel, capítulo 12, no verso 1, diz assim, Daniel 12, 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Até aqui tá bom. O grande príncipe, olha aqui mais uma referência sobre o nome sobre príncipe, né? E aqui está dizendo, defensor dos filhos do teu povo. Em algumas linguagens, defensor é traduzido como salvador dos filhos do teu povo. Assim sendo, grave essa palavra, salvador dos filhos do teu povo. Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 19, verso 10. Diz assim, Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que é dito aqui? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Salvar. O que foi dito em Daniel capítulo 12, verso 1? Que Miguel, ele é o defensor do povo, ele é salvador do povo. Bom, acabamos de ver essa semelhança então, mais uma semelhança entre Miguel e Cristo. Os dois são salvadores do povo. Bom, encerramos aqui nosso vídeo. Espero que possa ter ficado claro para vocês. É um tema complexo. Tem muitas e muitas outras passagens para serem estudadas sobre comprovações de que Miguel é uma referência a Cristo. Mas como nós temos que fazer um vídeo curto, esse foi uma breve ilustração de que Miguel é Jesus Cristo. E ainda mais para dizer a vocês, Miguel é o nome que o próprio Senhor Jesus Cristo usa quando ele vai enfrentar Satanás, que foi o que nós vimos em Apocalipse, que houve peleja no céu e Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Dragão, Satanás, que nós estudamos no vídeo anterior. Tá bom, gente? Espero que possa ter ficado bastante claro para vocês. Se não, por favor, me avisem, me mandem uma mensagem que eu terei o prazer de responder para vocês e explicar de uma outra forma. É isso, espero que vocês possam ter gostado e compartilhem com seus amigos. Tenham uma boa semana.